lá falando sobre negócios, o senhor me falou o que ele pensava sobre governança corporativa e em que se baseava essas coisas no conceito do reino de Deus. Bom, eu digo para vocês que... governança cooperativa? Corporativa. Para mim, você já está falando inglês. Quase mandarim, né? Você está falando chinês aí. É como eu vou gerir a minha empresa, o modelo de gestão da empresa. O próprio nome governança diz sobre mordomia, pelo conceito de mordomia, né? Sim. E eu lembro que antes de vir de vez, eu tive uma semana aqui com os irmãos da diretoria falando para eles sobre governança e da necessidade de ter boas práticas nesse sentido. E quando nós fizemos isso com a palavra de Deus, foi um impacto bem positivo para todos, né? E isso redundou. Obrigado, gente. E isso redundou na minha vinda para cá. Então, chegando aqui, fomos lidar com essas verdades, comparar... Eu tenho um negócio para falar aqui, Marco. Fala aí. Isso. Porque isso aqui não pode passar despercebido, não. Porque quando nós fizemos um convite para ele, ele falou assim, rapaz, mas tá bom. É verdade. Mas tem que acontecer 5 coisas. Fala das 5 coisas que você falou. O Luiz falou assim, rapaz, então eu te queria vir, que você viesse para cá, o Luiz e o Cid, né? Quem falou foi o Cid, né? Você estava só ouvindo. E eu falei assim, não, mano, minha vida tá toda em Vila Velha, lá com o Dag, eu não perdi nada. O velho Dag. Um abraço, viu, Dagão? Já disse que está assistindo a gente lá. E aí eu falei, não, cara, ainda brinquei assim, não perdi nada em Cascavel. Aí o Luiz falou comigo assim, mano, mas ora aí, porque Deus me falou que você vai vir. Eu tinha convicção disso. Tinha convicção. E eu tinha uma convicção, Marcos, não naquele momento só. Desde 2010. Porque desde 2010 eu tinha falado para ele que nós íamos trabalhar, de alguma forma nós íamos trabalhar juntos e não tinha empresa ainda. É isso mesmo. E aí eu pedi 4 coisas ao Senhor. Primeira coisa, que o Senhor falasse com a Lília. Não, 5 coisas. Sim. Primeira coisa, que o Senhor falasse com a Lília, minha esposa. Ela é uma pessoa mais conservadora, não gosta de mudanças e tal. Eu pedi que o Senhor falasse com ela. Porque esse não era um projeto de vida meu. Eu, inclusive, ensinava os discípulos que a gente não muda de endereço para ganhar mais. A gente muda de endereço por causa da vontade do Senhor ou não, né? Amém! E a segunda coisa, nessa época, minha esposa vinha num processo de 8 anos de depressão pós-parto, que virou depressão recorrente, que virou síndrome de pânico, fibromialgia e febre reumática. Então, havia semanas que ela passava a semana inteira deitada e eu cuidando dela, dos meninos e da empresa. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições de vir para um lugar mais frio com ela nessa enfermidade. Eu preciso que o Senhor cure ela totalmente. Senão, não dou conta de ir para lá. O meu filho mais velho, hoje, trabalha aqui no nosso financeiro. Na época, ele tinha 6 anos, 7 anos, talvez. Ele tinha crises de asma que, quando baixava 16 graus, eu tinha que levar ele para o pronto-socorro de madrugada. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o Eric também disso, né? Porque senão eu não tenho condição de vir. A outra coisa que eu preciso que o Senhor confirme a sua vontade através da minha liderança, do Dag, que cuidava de mim, e que o Senhor resolva as questões da igreja lá em Vila Velha. E quando foi... As questões referentes a seu... porque na época eu cuidava de 8 irmãos só. Mas em desdobramentos tinha mais de 120 irmãos vinculados. Uma parte do setor em Vila Velha estava sob minha responsabilidade. Eu não podia simplesmente mudar e deixar isso na mão dos irmãos. Você não pediu pouca coisa. Não. O Luiz... Você me ensina a ser pedichão assim? Isso é um bom pedichão, viu, cara? Na verdade, o Luiz falou comigo, rapaz, eu não queria vir mesmo não, né? Porque você pediu as coisas mais difíceis. E em 20 dias, todos os sinais tinham sido cumpridos. Nós saímos daqui, fomos para aquele retiro em Sumaré, que inclusive o Marcos estava lá. E quando eu cheguei em casa, na semana seguinte eu ia a Salvador para dar um apoio no escritório da igreja lá com o César e com o Lucivaldo. Eu tive que voltar no meio da viagem, porque minha esposa entrou numa crise muito feia. Passamos a semana inteira com ela de cama. Domingo à noite, um discípulo me liga às 8 horas da noite e fala assim, Eric, eu preciso ir na sua casa com minha esposa para conversar com você. Quando o discípulo te liga no domingo à noite dizendo que precisa conversar com você, você pensa assim, fez alguma besteira. É crise. É crise. Ele chegou lá em casa, mas não tinha crise. Ele falou assim, o senhor me mandou vir aqui porque o senhor vai curar a Lília hoje. No domingo, depois que eu cheguei de Sumaré. Eu falei, tá bom. Aí nós subimos, porque a Lília estava deitada no chalé em cima, e o Jacler, que é um irmão nosso lá de Vila Velha, hoje é um dos diáconos lá, ele impôs as mãos, ele falou com ela assim, Lília, não vai ser a minha oração, vai ser a sua fé, tá, minha irmã? Tá bom. Aí ele pôs as mãos sobre a cabeça dela e falou assim, Lília, seja curada em nome de Jesus. A Lília se levantou e foi fazer café pra gente.
E nunca mais se deitou. Eu, aqui em Cascavel, ainda na noite que o Luiz me convidou, eu liguei para o Dag, e a minha relação com o Dag, eu sempre disse assim, o Dag não era meu discipulador, o Dag foi meu amigo por mais de 16 anos, era uma relação muito próxima e íntima. Quando eu liguei para o Dag falando sobre a possibilidade de vir, já esperavam, cara, vamos orar, vamos buscar o Senhor, ele me disse assim, rapaz, se eu fosse você, eu ia embora. Eu não acreditei no que eu estava vendo, porque não é o estilo do alemão, e foi uma confirmação do Senhor. O Eric Azaf, aí eu vim aqui em junho, conheci a cidade. Quando nós chegamos, ficamos hospedados na casa de um queridão daqui da cidade, o Elvis, e estava 2 graus. Eu tinha certeza naquela noite eu ia correr com meu filho para o médico. Deitei, ele veio para mim e falou, pai, o peito está doendo. Eu falei, tem problema não, filho, deita lá. E fui orar ao Senhor, o Espírito Santo me falou assim, você vai impor a mão sobre o peito dele e vai orar igual o Jacques orou. Eu impus a mão no peito dele e falei, Senhor, em nome de Jesus, cura essa asma. Meu filho nunca mais teve sequer coriza. Fui curado instantaneamente. Glória a Deus. Quando eu volto dessa viagem de 20 dias, chamado para espiar a terra, eu cheguei para o Dag para falar o que eu faria com aqueles irmãos lá em casa, porque agora eu tinha uma convicção de que era para mim vir. E eu pensei assim que nós íamos pegar aquele grupo de líderes e espalhar eles na igreja. E o Dag falou assim, não, mano, o Senhor vai levantar entre eles um homem. E aí eu reuni eles, eu lembro que ainda num barzinho na Vitória, para a gente tomar a decisão de quem seria o homem, e eles escolheram um homem. E eu perguntei para ele assim, Senhor, me perdoa, eu não quero ser incrédulo, mas preciso de um sinal de que é o Senhor que está conduzindo essa decisão. Eu perguntei para eles qual o critério que vocês estão usando para levantar esse homem como alguém que cuide de vocês. E todos unânimes disseram, ele é um homem humilde. Isso para mim foi sinal de que o Senhor estava me tirando de lá e me trazendo para cá para uma nova história. Para fechar os sinais, esse eu não tinha pedido, o Senhor deu adicionalmente. A minha esposa, na semana da nossa vinda, teve um sonho de que chegava um caminhão na porta do nosso sítio e nós começávamos a carregar caixas de luzes para dentro do caminhão, que era a mudança para vir embora. E, de repente, o motorista do caminhão, um macacão cinza, era o Senhor. E ele falava assim, não, gente, deixa essas caixas aí. Isso eu dei para vocês aqui, lá eu vou dar outras coisas a vocês.